Ok, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de desenvolvimento web do zero no Linux. Nesse vídeo vamos ver Jekyll, mais precisamente a instalação correta do Jekyll e também das suas dependências como Ruby e Bundler, que a gente vai falar ao longo do vídeo. Primeiramente vamos saber o que é o Jekyll. O Jekyll é um gerador de site estático simples com conhecimento de blog para sites pessoais de projetos ou de organização. Entre outras palavras, ele é uma alternativa ao WordPress, uma alternativa bem mais rápida, por sinal. A diferença é que o WordPress você tem ali toda a interface para o usuário, né? Você tem um painel, um CMS, e já o Jekyll você vai fazer tudo via linha de comando diretamente no terminal e faz suas postagens no editor de texto e faz todo o upload via linha de comando. Ele é escrito na linguagem de programação Ruby. Para quem não conhece, é uma ótima linguagem de programação. O Jekyll foi escrito por Tom Preston-Erde, que é o cofundador do GitHub, e ele é distribuído sob a licença MIT de código aberto. Jekyll é o mecanismo por trás das páginas do GitHub, um recurso do GitHub que permite aos usuários hospedar sites com base em seus repositórios do GitHub gratuitamente. Tudo que você vê hoje em dia, a maioria das pessoas que tem um blog, um site ou um portal moderno, eles utilizam Jekyll, inclusive a página terminalroot.com.br é escrita com Jekyll. O site oficial do Jekyll é o jekylLB.com e mais informações sobre o Jekyll eu recomendo você acessar o endereço da Wikipedia que está aí embaixo. Então vamos ver na prática aí como funciona a instalação do Jekyll da forma correta. Bom, primeiramente você vai acessar aqui o site ruby.lang.org, nesse caso aqui está em PTBR, por isso está com /pt. Aqui tem todas as informações necessárias. Primeiramente você deve vir aqui em documentação e depois vem aqui ó, página de instalação. Aqui vai ter procedimento para várias distribuições Linux, incluindo Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora e Red Hat Enterprise Linux, Gentoo, Arch Linux, macOS, que não é Linux, outros sistemas também. E aqui embaixo já tem todo o procedimento, apt-get install ruby full, e o install ruby e tal. Mas o seguinte, aqui eles mostram a documentação de forma geral. E você pode ter vários problemas se você instalar desta forma aqui, porque a gente vai utilizar um outro pacote que é instalado junto, que é chamado RubyGems-integration, que é o comando gen, que a gente vai utilizar para instalar o Bundler e o Jekyll. Se você usar esse procedimento, provavelmente você terá problemas relacionados à permissão. A gente vai utilizar aqui, se a gente vir aqui em Downloads, olha, veja só, ele fala aqui no Linux ou Unix, você pode usar o sistema de gerenciamento de pacotes da sua distribuição ou ferramentas de terceiros. E é justamente essa que a gente vai utilizar, que está indicada na documentação, que essas ferramentas podem ser a RBenv, ou a RVM, se não me engano é Ruby Environment Manager. Dessa forma aqui a gente vai evitar problemas de permissão e também problemas relacionados à configuração, porque o Jekyll ele é praticamente uma bolsa de valores. As configurações dele têm mudado muito rapidamente, porque é um aplicativo moderno e está em desenvolvimento. Então veja só, o meu Gentoo aqui ele já está com Jekyll, com Bundler, com Ruby, tudo instalado. Então eu não achei legal eu ter que desinstalar tudo para mostrar a instalação. Então a gente vai utilizar aqui uma máquina virtual com o Ubuntu. Esse aqui é o Ubuntu WM, que é o Ubuntu, é a mesma coisa, só que está com o BSPWM, está configurado bonitinho aqui. Mas é a mesma coisa se você tiver no seu Ubuntu aí com GNOME, vai ser o mesmo procedimento. Se você tiver interesse com o Ubuntu WM, eu recomendo você ir no site terminalroot.com.br, clicar aqui em busca e escrever Ubuntu. Ó, a primeira opção aqui, ó, crie sua remaster do Ubuntu WM Linux. Esse vídeo aqui, na verdade, essa postagem é para você criar uma remaster. Mas aqui já tem a opção de você fazer o download do Ubuntu WM, que é justamente esse sistema aqui. Então, se você quiser, vai lá e baixa para você. E aqui a gente vai fazer algumas coisas, tá? Primeiramente, a gente vai abrir aqui o terminal. Antes de qualquer coisa, é necessário você conferir se você tem um Ruby instalado. Se não tiver, vai dar isso aqui, ó, comando Ruby não instalado. Se você também tem um Jekyll instalado, se não tem um Ruby, provavelmente já não tem um Jekyll. E nem vai ter o comando gen e muito menos o comando bundle, que ele é o aplicativo Bundler com R no final, só que o comando é bundle. Então não tem nada. Se você tiver, dê um sudo apt remove Ruby, RubyGems, Jekyll, tudo isso aí. É bom você até utilizar o --purge e depois você também fazer aí um apt-get auto-remove e depois também apt-get auto-clean, se eu não me engano, clean também. E depois você atualiza todo o sistema, sudo apt-get, sudo apt-update. Se você quiser, você pode ir lá no seu bash rc, se você tiver com bash, lógico, lá no seu bash rc e criar um alias, que foi o que eu fiz aqui, ó. Alias, aí você vai criar atualizar
e vai colocar o sudo apt update, sudo apt upgrade-y, que é para dar um IIS automaticamente, e de novo sudo apt dist upgrade-y e assim por diante até o sudo apt clean. Então depois você só fechar e abrir o terminal, nesse caso aqui não precisaria, ou dar um source no seu .bash rc, sem precisar fechar e abrir o terminal, e depois é só você digitar atualizar, aí você vai colocar sua senha de sudo sempre, e o sistema vai fazer todos aqueles comandos para você, sem você precisar ficar perdendo tempo de fazer um por cada vez. Nesse caso aí você já vê que o sistema aqui está totalmente atualizado, então vamos ao procedimento. Bom, eu vou abrir aqui um novo desktop e vou abrir aqui o Firefox na máquina virtual, porque fica mais fácil da gente copiar e colar. Porque a gente vai ao site, o site é o rvm.io/rvm/install, que será justamente o que a gente vai fazer, rvm.io, Enter, ele abriu, e aqui eu vou no RVM aqui, ó, install, eu clico em Enter. Antes de qualquer coisa, verifique com ls-a se você vai ter um diretório oculto que começa com ponto, de nome .rvm, nome .gen ou .ruby, aí você dá um rm-rf.rvm.gen e .ruby. Nesse caso aqui não removeu porque não tem, mas é bom você fazer isso antes. Depois disso você vai copiar essa chave pública aqui para a gente conseguir copiar, conseguir importar essa chave para a gente. Shift Ctrl V ou Shift Insert, dependendo do seu emulador de terminal. Importado com sucesso. O próximo passo é você vir aqui em Basic Install, aqui ó, procedimento para o Ubuntu. Se você não tiver o curl instalado, sudo apt install curl, porque a gente vai usar o comando curl para instalar o RVM. Então você vai pegar, ó, essa primeira opção aqui, a gente só vai instalar o RVM. Nesse caso aqui embaixo, você já vai instalar o RVM estável com o Ruby. Então a gente vai copiar, não precisa nem dessa barra ali no início, esse comando aqui, copiar, vai lá no terminal e dá um Shift Insert e dá Enter. Ele vai fazer aí o download e já vai executar com Bash o RVM e também o Ruby. Às vezes nessa parte aqui, ele pode ser que ele peça sua senha de sudo. Mas nesse caso aqui, eu acredito que eu usei o sudo recentemente, acredito que ele não vai pedir. Então ele vai prosseguir rapidamente com a instalação, aí ele vai compilar o Ruby e também instalar o RVM. Terminado aqui a instalação, aqui ele mostra todos os pacotes que ele instalou. E logo no finalzinho aqui eu vejo source, aí home, seu usuário, .rvm, script rvm, ou seja, esse aqui, se você rodar esse comando, você já consegue utilizar. Só que a forma mais correta é você copiar sem os acentos ali, selecionar primeiro, copiar, e você vir aqui no seu vim.bash rc. Aí você vai lá embaixo, ó, veja que ele adicionou essa linha aqui, a gente terminava aqui, você viu até que o curso parou aqui, né? Ele adicionou esse export lá, ó, rvm bin. Então você vai criar uma nova linha e vai Shift Insert ou Shift Ctrl V e vai inserir esse source aí. Salvar aqui, sai, porque se a gente fizer isso aqui, ó, gen normal não vai ter o comando ainda, o rvm também não vai ter o comando, o Ruby não vai ter o comando, então nada disso aqui vai ter ainda. Então você tem que dar um source.bash rc ou abrir e fechar o terminal, só uma vez somente já tá bom, que eu vou limpar somente a tela. E agora a gente já vai ter, ó, Ruby --version, já vai ter saída, gen --version já vai ter saída também, rvm --version também já está tudo funcionando. Próximo passo agora é a gente instalar o Bundler. O Bundler, ele é um gerenciador de dependências. Ele evita problemas quando você vai executar o Jekyll. Ele é mais recomendado você utilizar o Jekyll executado pelo Bundler, que ele já vai verificar as dependências. A gente vai ver no próximo vídeo os arquivos que eles trabalham, que são no caso genfile, e também instalar o Jekyll com o gen. Se a gente não tivesse feito esse procedimento dessa forma, algumas pessoas só iam conseguir instalar usando o sudo gen, mas eu acho que não ia conseguir nem passar pelo Jekyll. Então o ideal é você fazer isso aí. Então vamos lá, gen install bundler e também o Jekyll, ok? E daqui no caso vai instalar esses dois, sem sudo, sem nada, vai funcionar normalmente. Terminou aqui a instalação do Bundler e também do Jekyll. Então a gente agora já consegue rodar o comando bundle sem o R, como eu havia falado, version, por exemplo, já vai ter saída. E o comando Jekyll também já existe e roda saída também, ok? Tudo certinho. Então como diz aqui na documentação do Jekyll, já na primeira página do jekylrb.com, que a gente já instalou,
O próximo passo é você criar os arquivos necessários para rodar o seu Jekyll. Então você roda o comando Jekyll, new, e cria o nome aí do seu site. Nesse caso aqui é Meu Maravilhoso Site, mas você vai colocar o nome que você quiser. Então vamos lá, voltando aqui, a gente vai de comando Jekyll, new, aí vamos colocar aqui meu-site, por exemplo, e dá Enter. Ele vai criar um diretório chamado Meu Site, já criou aqui, tá vendo? Do meu usuário, onde eu estiver, no caso. E agora ele vai colocar todos os arquivos aqui dentro e depois a gente vai visualizar o nosso site já no navegador. O site foi criado com sucesso e eu agora já posso entrar no meu site. Aqui vai ter todos os arquivos que ele criou. Aqui vai estar como index.markdown, mas você pode colocar MD, eu posso colocar .html também. Agora que você entrou no seu site, o próximo passo agora é você rodar com o comando bundle, igual ele fala aqui no site, ó, bundle exec jQuery. Você já poderia utilizar o comando jQuery, mas é bom usar com o comando bundle porque ele vai também tratar todas as dependências. Então é bundle exec jQuery, tá? Enter. Agora ele vai construir o site lá, ó. O site está nesse endereço aqui, ó, http 127.0.0.1.2.4000, que é na porta 4000. Ou seja, nem precisa de um servidor aí nesse caso. Você também pode usar o localhost, se você não quiser colocar 127.2.4000. A gente vai ver o nosso site, justamente seu site maravilhoso. Esse aqui é o título, mas a gente vai ver como altera tudo. Ele já tem até uma postagem aqui fake de início, bem-vindo ao Jekyll, tá vendo? Tipo um layout bem simples aqui que eles criaram. O que a gente vai fazer? Aqui você pode vir aqui, ó, retornar, ó. Esse erro aqui é porque não existe esse arquivo favicon.icon, quando a gente deu o ls. Lembra? Se eu abrir mais uma aba aqui, cd meu site, ó. Se a gente der um ls aqui, eu não tenho um arquivo. Esse site aqui, ele cria esse diretório justamente e acessa e coloca aqui para você acessar via localhost ou 127.0.0.1. Se você quiser terminar o seu servidor, é só você apertar Ctrl C. Quando você voltar aqui, se o site der F5, já não existe mais o seu site, porque você baixou o site, tá? Então no próximo vídeo a gente vai pegar aquele layout que a gente criou lá com Bootstrap no vídeo anterior e vamos colocar ele para rodar dentro do Jekyll. E aí a gente vai colocar tudo para funcionar, como que funciona as postagens, os links, o Liquid, que é onde você vai fazer o deploy de tudo que você tiver, o front matter de página, de cada página do post, como também o front matter aqui desse arquivo de configuração, que é o config.yaml. Esse YAML aqui, ele é muito mais rápido, por exemplo, que o JSON e o XML. Então no próximo vídeo a gente vai ver mais detalhes aí sobre o Jekyll e também a gente vai ver como hospedar no GitHub, no GitLab, no Netlify, entre outros. E até o próximo módulo.